A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. Kelpies são criaturas míticas profundamente enraizadas no folclore celta, particularmente na Escócia, onde habitam rios, lagos e córregos. Conhecidos por sua habilidade de mudar de forma, os Kelpies são espíritos aquáticos que frequentemente assumem a aparência de um cavalo majestoso, mas também podem se transformar em figuras humanas ou outras formas para atrair suas vítimas. Sua natureza é geralmente descrita como malevolente, com histórias que os retratam como predadores que atraem humanos, especialmente crianças, para as águas, onde os afogam e, em algumas narrativas, os devoram, deixando apenas os restos à beira d'água. A forma mais comum do Kelpie é a de um cavalo grande e poderoso, frequentemente descrito como preto, branco ou verde brilhante, com uma pelagem que parece úmida ou reluzente, como se tivesse acabado de emergir da água. Uma característica distintiva é que suas patas têm cascos invertidos, um traço que os diferencia de cavalos comuns e é compartilhado com outras criaturas míticas, como o Nikur da Islândia. Algumas variações regionais, como a do Kelpie do rio Spey, descrevem-no como branco, com uma crina de serpente, enquanto outras narrativas mencionam uma crina entrelaçada com algas ou musgo, reforçando sua conexão com o ambiente aquático. Quando em forma humana, o Kelpie geralmente aparece como um homem jovem e atraente, mas com pistas sutis de sua verdadeira natureza, como algas marinhas no cabelo, roupas úmidas ou até mesmo cascos no lugar de pés. Outras formas relatadas incluem um velho enrugado, um homem peludo e ameaçador, ou mesmo animais como vacas, rinocerontes ou cães grandes e negros. Essa habilidade de transformação é central para sua capacidade de enganar, tornando-o um predador astuto e imprevisível. O termo Kelpie deriva possivelmente do gaélico escocês Kalpa, ou Cailpit, que significa potro ou bezerro, refletindo sua associação com formas equinas ou bovinas. A primeira menção registrada do termo Kelpie para descrever uma criatura mítica aparece em um manuscrito de uma ode de William Collins, escrita antes de 1759 e publicada em 1788, nas Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Outros registros, como os de 1674, em Kirkcudbright, mencionam topônimos como Kelpie Hall e Kelpie Hall, sugerindo uma conexão antiga com a paisagem escocesa. Além de Kelpie, a criatura é conhecida por outros nomes em diferentes regiões do Reino Unido e além. Na Escócia, o Equuscia é um primo próximo, mas mais associado a lagos, sendo considerado ainda mais perigoso. Em Orkney há o Nugle, em Shetland o Shuppilti e na ilha de Man o Cabil Ustei. No país de Gales, a criatura equivalente é chamada Sefildur. Fora do contexto britânico, paralelos incluem o Nixie germânico, o Wiwin da América Central e o Bunyip australiano, mostrando que a ideia de espíritos aquáticos em forma de cavalo é um arquétipo global. As histórias de Kelpies remontam a séculos, com registros escritos aparecendo a partir do século XVIII, embora as tradições orais sejam provavelmente muito mais antigas. A menção de William Collins, em 1759, é um marco literário, mas o folclore oral
sugere que os Kelpias já eram parte da cultura celta, muito antes disso. No século XIX, o interesse em transcrever o folclore cresceu, e estudiosos como Walter Gregor, John Gregorson Campbell e Catherine Briggs documentaram contos detalhados. Por exemplo, Campbell, em seu livro Popular Tales of the West Highlands, de 1860, descreve Kelpias trabalhando em grupo, uma raridade, enquanto Charlotte Tempster, em 1888, registra a história da Ponte dos Kelpias. No século XX, relatos de avistamentos continuam, especialmente associados ao monstro do Loch Ness, que algumas fontes ligam aos Kelpias, como em narrativas do século VI, sobre São Columba enfrentando o monstro no rio Ness. Avistamentos modernos, como os da década de 1930 em Loch Ness, intensificados pela construção de uma estrada que facilitou o acesso, misturam o folclore das Kelpias com a lenda de Nessie, embora muitos estudiosos separem as duas criaturas. Quase todos os corpos d'água significativos da Escócia têm uma história de Kelpie associada. O Loch Ness é o local mais famoso, onde a criatura é frequentemente confundida com o monstro, sendo descrita em sua forma preferida de serpente marinha ou cavalo. Outros locais incluem o rio Tate, perto de Stirling, considerado uma das origens das lendas dos Kelpias, e o Loch Garve, nas terras altas, onde relatos falam de sons de cascos e ondulações inexplicáveis. O rio Spey é conhecido por abrigar um Kelpie branco, com uma crina de serpentes, enquanto Glen Keltney, em Perthshire, é palco de uma história sobre uma criança que escapa de um Kelpie, cortando os próprios dedos. O Dornoch Firth é associado à lenda da Ponte dos Kelpias, onde espíritos aquáticos tentaram construir uma ponte apenas para ela colapsar em areia movediça. Fora da Escócia, a ilha de Barra tem uma história notável de um Kelpie que se transforma em um jovem para cortejar uma moça, enquanto rios e córregos na Irlanda e no país de Gales também relatam criaturas semelhantes. Na Austrália, o conceito de Kelpie foi adaptado ao folclore local, com paralelos ao Bunyip, que habita pântanos e rios. Os Kelpias são descritos como extremamente fortes, com a força de 10 cavalos, e possuem uma pelagem mágica que prende qualquer um que a toque, impedindo a fuga enquanto o Kelpie mergulha na água. Algumas histórias mencionam que eles emitem sons encantadores, como cantos ou barulho de trovões, quando sua cauda atinge a água para atrair vítimas. Apesar de sua natureza perigosa, os Kelpias têm fraquezas. Um cabresto ou bridão marcado com uma cruz pode dominá-los, permitindo que sejam capturados e usados para trabalho pesado, como transportar pedras. Tiros de prata, semelhantes aos usados contra lobisomens, também são eficazes, reduzindo o Kelpie a uma substância gelatinosa. Em sua forma humana, remover um colar de prata pode forçá-lo a voltar à forma equina, como na história de Barra. Essas vulnerabilidades refletem a mistura de crenças cristãs e pagãs no folclore, onde símbolos religiosos são usados para controlar forças sobrenaturais. As histórias de Kelpias provavelmente surgiram como uma forma de explicar os perigos dos corpos d'água, especialmente para crianças, e de incorporar lições morais, como evitar viajar sozinho à noite ou desrespeitar o domingo. A tradição escandinava de sacrifícios de cavalos pode ter influenciado a forma equina do Kelpie, enquanto a presença celta em oferendas aquáticas reforça sua conexão com rios e lagos. A falta de evidências físicas mantém os Kelpias no reino da mitologia, mas sua persistência no folclore reflete o fascínio humano pelo desconhecido e pelos perigos da natureza.
Os Kelpias são criaturas complexas e multifacetadas do folclore escocês, com uma rica tapeçaria de histórias que combinam beleza, perigo e mistério. Sua capacidade de mudar de forma, sua associação com corpos d'água e seus relatos espalhados por séculos e regiões tornam-nos um símbolo duradouro do poder e da imprevisibilidade da natureza.